O outro assunto que a gente vai ter um foco bom na prova é a semelhança de triângulos, que é bem simples também. É só você perceber que se eu tenho dois triângulos de tamanhos diferentes, ok? Esses dois triângulos de tamanhos diferentes, porém os seus ângulos internos são iguais, como aqui, ó, eles são iguais, significa dizer que esses triângulos são semelhantes. O que é que isto quer dizer quando dois triângulos são semelhantes? Vamos fazer, só dar nome aqui aos bois, para a gente poder A, B, C, D, E, F. Significa dizer que os lados correspondentes são proporcionais. Quando dois triângulos são semelhantes, os lados correspondentes são proporcionais. Por exemplo, o lado B ele é correspondente com o lado E. Então, a razão B sobre E tem que ser igual ao lado A correspondente a D. Tem que ser igual a A sobre D. E C é correspondente a F. Tem que ser igual a C sobre F. Ok? Então, lados correspondentes são proporcionais nos triângulos semelhantes. E isso permite a gente resolver uma infinidade de coisas envolvendo triângulos. Ok? Podemos ter uma questão simples como essa aqui, por exemplo. Na figura a seguir, temos P e Q. PQ paralelo a BC, ok? As medidas de A, B e C na figura são. Ele quer saber quais são as medidas de A, B e C. Você pode resolver essa questão de duas formas. Primeiro, você pode ver que aqui eu tenho duas retas paralelas cortadas por uma transversal. E a gente sabe que isso cria ângulos correspondentes, né? Esse ângulo é igual a esse. Mesma coisa, duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Esse ângulo é correspondente a esse, eles são iguais. E se eu sei quem é esse ângulo e esse ângulo, eu consigo achar quem é esse, né? Porém, a gente também pode ver isso como uma semelhança de triângulos. Entre dois triângulos. Quais triângulos? O triângulo completo, ABC, ok? E ele é semelhante ao triângulo APQ. Se eles são semelhantes, então os seus ângulos correspondentes também são iguais. Não importa a teoria que você usar, você vai chegar no mesmo resultado, ok? Então, se esse ângulo é igual a esse, B mede quanto? B mede 60. Se C é igual a 65, né? São iguais, C mede 65 também. C é igual a 65 graus. E se esses dois ângulos aqui medem um 60 e o outro 65, A é o que falta para 180, né? Então, A tem que medir 55, né? Bem simples, você pode resolver ou pelo teorema das retas paralelas cortadas por uma transversal, que a gente vê isso no sétimo ano, ou pela semelhança de triângulos, né? Pelos dois você vai chegar no mesmo resultado. Só que aí eu posso ter uma questão um pouco mais elaborada, um pouco mais legal e mais prática para a gente resolver isso aqui, ó. Essa questão aqui, por exemplo. Renata quer calcular a altura da sua caixa d'água. Para isso, durante o dia, ela observou a sombra de um pedaço de madeira reto ao lado da caixa d'água e mediu o comprimento da sombra, que era de 0,6 metros. Ok? Então, o comprimento da sombra da madeira aqui, 0,6 metros. Já a sombra da caixa d'água era 3,4 metros. Ok? Conforme a imagem a seguir. Sabendo que a altura do pedaço de madeira é de 1,4 metros, a altura da madeira é de 1,4 metros, então qual é a altura da caixa d'água? A gente tem, consequentemente, aqui dois triângulos semelhantes, né? Esse ângulo é de 90, esse ângulo aqui é de 90. Esse ângulo aqui a gente não sabe qual é, mas a gente sabe que eles são iguais. E se eu tenho dois ângulos iguais, o terceiro tem que ser igual também. Ok? Por que a gente sabe que esses ângulos são iguais? Porque o Sol
incidido sobre duas coisas no mesmo período, no mesmo local, vai criar ângulos iguais. Então, aqui eu posso fazer semelhança de triângulo também, né? Vamos chamar a altura disso aqui, essa altura aqui, de x. Ok? Que é o que ele quer descobrir. Então, x está para 1,4. A altura da caixa d'água tem que estar para a altura do pedaço de madeira, porque são as alturas correspondentes. Ok? E isso tem que ser igual às a proporção entre as duas sombras. Se nesse primeiro eu usei no denominador o valor do triângulo maior, aqui eu também tenho que utilizar o triângulo maior, né? Sobre 0,6. 0,6. Aí meio pelos extremos, de novo. 0,6x é igual a 3,4 vezes 1,4. Isso acho que dá 4,76. Eu tinha feito essa questão antes, dá 4,76. 4,76. Ok? E agora x é igual a 4,76 sobre 0,6. Divisão por um número que está entre 0 e 1, o resultado vai aumentar, né? X é igual a 7,9 aproximadamente. 7,94 aproximadamente. 7,94 metros. Bem simples também a aplicação de semelhança de triângulos, né? Então, em suma, a gente vai ter esses dois assuntos principais na prova: Teorema de Tales e semelhança de triângulo, mas também vai cair pontos de tangência da circunferência, né? Que eu vou fazer uma questão aqui já já.